Olá, você está bem? Você está feliz? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouco sobre o vestibular da Faceres, uma prova que será realizada no dia 29 de abril. E a Faceres é uma prova muito bem feita, muito bem elaborada, pelo menos na área de história. E no dia da prova, os candidatos eles começam às 1h30 e terminam às 6 horas da tarde. Portanto, eles têm 4 horas e meia de prazo, ou seja, 270 minutos. São 64 questões teste e uma redação. Considerando que o aluno pode dedicar 1 hora do tempo para a redação, que inclusive tem peso 2, valendo de 0 a 10, ele fica então com 210 minutos para realizar as 64 questões. Dividindo esses 210 minutos em 64 questões, tem 3,28 minutos por questão. Desconsiderando, ou melhor, considerando o tempo de passar para o gabarito, mais alguma saída ou outra, um descanso ou outro, coloquemos 3 minutos por questão, né? Desconsiderando aí 28 segundos. Portanto, com 3 minutos para resolver cada teste. E qual é a minha dica? A prova da Faceres tem peso. Língua portuguesa e biologia tem peso 2. Então eu considero que seja melhor que o candidato faça primeiro as provas de biologia e língua portuguesa e também a redação, porque são questões que têm um valor maior. Depois ele se dedica às outras questões. São 10 matérias que são cobradas, clássicas. Não entra no edital da Faceres nem sociologia nem filosofia, porém elas têm aparecido de maneira diluída na história e na geografia, sem contar, né, a importância que tem, né, para a elaboração da redação. São, portanto, 64 questões. Na verdade, eu falei errado, né? Não são 10 matérias, são 8 conteúdos: biologia, português, química e física, história ou espanhol, inglês ou espanhol, história, geografia e matemática. São 8 áreas do conhecimento. Bom, o vestibular de história, no manual do aluno, ele é muito abrangente, né? Ele fala sobre civilizações da Ásia, da Europa e África, civilizações da América e Brasil. Ou seja, excetuando aí Oceania, o edital ele cobre todas as civilizações em todos os tempos históricos, o que é um pouco complicado, né, para se afunilar, para tentar ser mais específico. De qualquer maneira, eu fiz um levantamento estatístico sobre as questões, né? O site é muito bem organizado, eles disponibilizam as provas desde 2013. São 2 vestibulares, né, de inverno e de verão, e é possível ter acesso às provas, os gabaritos, e são provas muito bem elaboradas, sabe? São provas bem feitas, percebe-se que tem um cuidado, até mesmo pelo valor da inscrição, né, que é muito alto, né? Eles devem pagar muito bem para quem elabora a prova, e espero que para quem corrige as redações também. A prova, ela de 2014 em diante, ela passou a ser mais técnica, no sentido de exigir um conhecimento mais preciso, mais específico. Nas últimas 11 provas que eles disponibilizam, ou seja, foram 88 questões de história. Dessas 88, 20 eram somente o enunciado. Eles descrevem brevemente um panorama e já pede para assinalar a alternativa correta. Mas, né, como eu disse, né, de uns tempos para cá, as questões são mais elaboradas. Dessas 88 questões, 11 contavam com imagens, fotos, charges, mapa. Temos aqui então, veja, uma foto de uma fábrica na Revolução Industrial, uma foto dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial, uma foto de quitandeiras, né, escravas, ex-escravas negras, durante o Segundo Reinado, durante a República Velha, um cartaz do Estado Novo do Vargas, um mapa das capitanias hereditárias,
uma foto do show do Tony Tornado na década de 70, uma iluminura medieval, uma foto do time Estrela Vermelha durante o nazismo, um quadrinho da Mafalda, aquele cartaz famoso I Want You, né, da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, Britons, uma charge do Segundo Reinado, uma charge do Enfield sobre a ditadura, uma charge do Alan Sieber, mais recente. Essas imagens. Portanto, 11 questões trabalhando com imagens, todas clássicas, né? São cartazes, chargistas reconhecidos. Fontes primárias, ou seja, documentos da época em que a história se passava, 6 questões. Notícias da época, de jornais da época da Proclamação da República, a carta de Pero Vaz de Caminha, uma fala de um deputado do Terceiro Estado durante a Revolução Francesa, o Nogaret, e eu coloquei como fonte primária também alguns filósofos que foram muito utilizados recentemente, Locke, Kant, Rousseau e Montesquieu, né, como fontes primárias. Periódicos, ou seja, jornais e revistas que tenham sido utilizados nas questões. A revista de História foi utilizada 4 vezes, a revista História Viva foi utilizada 1 vez e a revista Cult, para falar sobre o Festival de Woodstock, foi utilizada 1 vez também. Portanto, quanto a periódicos, temos 6 ocorrências. Literatura já foi utilizada 2 vezes. Um trecho do Bertolt Brecht e outro um trecho do Sêneca. Porém, a predominância no vestibular da FACERES são de fontes acadêmicas, autores de textos universitários, né, de textos mais eruditos da área de história, né? Então, 27 vezes apareceram textos acadêmicos. Clássicos como Tzvetan Todorov, José Murilo de Carvalho, Carlo Ginzburg, Marie Del Priore, Hannah Arendt, Guarinello, Thomas Skidmore, Jaime Pinsky, Georges Duby, Jacques Le Goff, Thomas Piketty, Marco Napolitano, Eric Hobsbawm, Robert Darnton e Ronaldo Vanfas. São todos autores reconhecidos, muito utilizados, muito citados, ou pelo menos muito discutidos, se não tão amados, pelo menos debatidos. Então também é utilizada essa literatura mais especializada, né, em torno da história. Por 3 vezes discursos foram usados na prova. 2 discursos do Lula e 1 discurso do Fidel Castro. Gráficos e tabelas 2 vezes foram utilizadas em torno do tráfico negreiro. E sites, 5 vezes foram citados sites. Os mais relevantes, o site do CPDOC, da GV, e 2 vezes o G1 como notícias. Porque a prova da FACERES, ela também trabalha muito com atualidades. Quando eu falo sobre a sociologia imiscuída na história, é nesse sentido da atualidades de movimentos sociais da nossa época, que tem, né, uma relevância social que se nota. Por 5 vezes músicas foram utilizadas, Chico Buarque, Cazuza, Caetano Veloso, Raul Seixas e um samba enredo do Salgueiro. O samba enredo falava sobre as rainhas africanas, as Candaces, e as outras todas falavam sobre o período da ditadura e da redemocratização do Brasil, também da nova república. Bom, essas fontes elas foram usadas na prova de história, que teve uma mudança, né, como eu coloquei, ao longo do tempo. Então, desde 2012, história do Brasil predomina. 46% das questões são de história do Brasil, ou seja, 40 questões das 88 foram de história do Brasil. História geral vem em segundo com 26%, história da América 8% somente, e atualidades também tem uma incidência grande com 20%. Portanto, desde o começo do vestibular em 2012, quando nós temos registro, 40 questões de Brasil, 23 de geral, 17 de atualidades e 7 de América.
Dentro de história geral, que, portanto, é aquela que tem, ou melhor, desculpa, dentro de história do Brasil, que tem, né, uma incidência mais recorrente, o assunto mais cobrado até hoje é Brasil Colônia. Brasil Colônia com 8 questões, ou seja, 20% das questões de história do Brasil. O período de Brasil Colônia ele é muito extenso e tem muitos acontecimentos bem detalhados, tem muitos acontecimentos que podem servir a uma questão de vestibular. Depois do Brasil Colônia, o período que tem mais questões é Vargas. Vargas tem uma incidência muito grande, na verdade empata com o Brasil Colônia com 20% das questões, assim como em seguida temos ditadura militar com 17% e a redemocratização com 12%. De qualquer maneira, percebe-se aí o quê? Que há uma predominância do Brasil no século XX, seja Vargas, seja ditadura, seja a redemocratização. Até mesmo porque logo em seguida os assuntos mais cobrados são populismo, também século XX, portanto, e tem também, de maneira razoavelmente incidente, com 7%, República Velha, que se passa boa parte no século XX. Antes da proclamação da República, Brasil Colônia e Segundo Reinado, sobretudo. Tá? Nunca caiu nenhuma questão sobre período joanino, nem Primeiro Reinado. Já caiu sobre regência e já caiu bastante sobre Segundo Reinado, sobretudo questões sociais que estão vinculadas a abolicionismo. Tá? Bom, quanto à história geral, predomina em história geral a Idade Moderna. A Idade Moderna predomina em história geral, seguido de perto de história antiga e depois empatados com 9%, Idade Média, Contemporânea e Século XX. O que surpreende um pouco, né? Porque em história do Brasil prevalece o século XX, em história geral não. E história da América. História da América é bem nítida, apesar de ser um tema pouco recorrente no vestibular da Faceres, é nítido. Cai ou Guerra Fria ou América Latina no século XX. Uma questão de história dos Estados Unidos antes do século XX. Nunca caiu nenhuma questão sobre colônia, nunca caiu nenhuma questão sobre África, à exceção das Candaces, que era uma interpretação textual. E nunca caiu nenhuma questão sobre a América Latina do século XIX, né? Independência da América Latina ou ainda caudilismo. Então, quando a gente fala sobre história C, né, história da América, as questões giram em torno de Guerra Fria e América Latina no século XX. Ok? Bom, diante disso, o que eu oriento que o aluno estude? Vamos lá. Em História da América, Guerra Fria. Por quê? Há vários assuntos que podem ser cobrados. Óbvio, é uma prova muito bem elaborada, é uma prova técnica, é uma prova, em alguns aspectos, conteudista. Mas se é para fazer, né, uma previsão, digamos assim, Guerra Fria é o assunto mais recorrente. Não há uma tendência de questões de história da América. Portanto, Guerra Fria é um período do século XX razoavelmente extenso, é um período muito relevante para a história, mais atual, portanto é um assunto que eu recomendo. Talvez valha a pena dar uma olhada sobre conflitos africanos, sobretudo independência do Sudão do Sul, né, separação do Sudão, grupos extremistas na África, Al-Shabaab, Boko Haram, vale a pena dar uma olhadinha. E talvez ver ali alguma questão sobre ditaduras na América Latina, revoluções e ditaduras, né? Por exemplo, Revolução Mexicana, Revolução Cubana, ditaduras da Operação Condor, sobretudo na Argentina. Isso aí talvez valha a pena, não mais que isso.
Ah, pode aparecer? Pode, mas vai ser inédito, né? Pode ser que seja no seu ano, mas não há, né, registros de outros pontos de história da América sendo cobrados. História geral já é um pouco mais elaborado, já é um pouco mais complicado o que você deve estudar. Bom, história geral de 2015 em diante, começaram a cobrar antiguidade. Começaram a cobrar antiguidade clássica, antiguidade oriental e com uma certa alternância. Eu recomendaria estudar algo de Grécia, não aprofundado, tá? Não, período homérico, pré-homérico, não. Estudar o básico, polis, democracia, guerras médicas, guerras do Peloponeso, não mais do que isso. Recomendo também Baixa Idade Média, período da Baixa Idade Média, crise do século XIV, fica bem atento. Renascimento urbano comercial também é interessante, junto com o surgimento da burguesia, com o mercantilismo. Presta atenção nisso. Outro ponto, reforma religiosa e contra-reforma, também vale a pena. Revolução Industrial é a única matéria que se repete mais de 2 vezes na história dos vestibulares, porque com a Revolução Industrial é possível trabalhar sociologia, é possível também puxar outros assuntos, então vale a pena dar uma olhada em Revolução Industrial. Imperialismo e neocolonialismo do século XIX também vale a pena, bem como crise de 29, dá uma olhada. Fascismo, né? Fascismo, nazismo, totalitarismos, digamos assim, né? Também vale a pena dar uma olhada. E Revolução Russa. Revolução Russa também é um assunto que você pode dar uma revisada aí de história geral. Bom, e história do Brasil para encerrar, como quase uma tendência já do vestibular da Faceres, segundo reinado, sobretudo aspectos sociais e econômicos do segundo reinado, vale muito a pena. Presta atenção sobre imigrantes, tá? Questão de imigrantes na prova da Faceres. Talvez Guerra do Paraguai também vale a pena, tá? Além disso, século XX inteiro, República Velha, né? Desde ali da política, daquela máquina corrupta, né? da República Velha, do coronelismo, do voto de cabresto, passando pelas contestações, por Canudos, contestado, passando por cangaço, tenentismo, chegando em Semana de Arte Moderna até a Revolução de 30 ou golpe de 30, todo o período Vargas, Dutra, Vargas, o populismo, digamos assim, né, também de JK, de Jânio Quadros, de João Goulart, golpe, ditadura, redemocratização e República Nova. Tá, o século XX do Brasil é bom que você tenha ele bem claro, que você tenha domínio sobre ele. Tá? Isso com certeza vai cair na sua prova de alguma maneira. Foca mais Vargas, tá? Vargas, mas eu acredito que também pode dar uma olhadinha aí legal em JK, também acho que vale a pena. De colônia, eu acredito que ter uma noção geral da colonização do Brasil, né? Muito a questão do trabalho, a questão da igreja, ter uma noção interessante, né, sobre economia, os ciclos, né, econômicos, como se coloca, interiorização. Eu acho que esse ano pode aparecer alguma coisa de Bandeirantes, vale a pena dar uma olhada. Invasões, mineração, revoltas nativistas, emancipacionistas. E aí o que nunca apareceu, que talvez valha a pena você dar uma olhada, nunca apareceu período joanino, né, a família real no Brasil, nunca apareceu primeiro reinado e nunca apareceu período regencial. Não se preocupe com cada uma das revoltas regenciais, não se preocupe com isso. Tenha uma noção do que se passou, né, um período de transição, um período de instabilidade, né, o período de gestação da independência do Brasil, nosso primeiro governo independente, que começa com uma declaração de independência, termina com uma abdicação, depois toda aquela turbulência do período regencial. Tá? Então eu acho que dentro desses tópicos você consegue fazer uma boa revisão para a prova da Faceres.
Eu vou escrever aqui na descrição do vídeo esses tópicos que eu acredito que vocês devam estudar, tá bom? Agradeço muito a atenção, tenha bons estudos e um ótimo vestibular. Obrigado.